Olá, eu me chamo Rose Carvalho e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de tudo que eu venho estudando há 8 anos já na área terapêutica e também as experiências que eu vivenciei dentro do consultório. Desde criança eu sempre tive uma curiosidade muito grande em compreender o mistério. A minha busca sempre foi por tentar entender o que estava por detrás das doenças, o que estava por detrás quando a pessoa diz assim, eu não consigo realizar meu sonho, o que estava por detrás quando a pessoa diz que não consegue ter sucesso profissional. Então isso sempre foi algo assim intrigante e ao mesmo tempo que me moveu para buscar as respostas. E eu comecei com tudo isso estudando a mim mesma. E, e tive várias transformações. Então, a partir desse momento, eu tive vontade de compartilhar com outras pessoas e foi aí que eu iniciei o meu atendimento terapêutico. A partir do momento em que eu iniciei os atendimentos, eu fui percebendo, né, que existem padrões sistêmicos, que existem crenças limitantes, que existem questões espirituais também que estão envolvidas nesse processo todo de saúde e doença, digamos assim, né? E os temas mais trabalhados dentro do consultório, com quem eu convivo todos os dias, o primeiro deles é a ansiedade. É o mal, digamos assim, do século, né? Então eu quero comentar um pouquinho sobre a ansiedade. O que acontece com quem tem ansiedade? A pessoa não está vivendo o momento presente dela, né? Então a vida está acontecendo aqui, mas ela não consegue ficar aqui. O pensamento está lá na frente. O pensamento está o medo do futuro. Se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta, o que vai acontecer? Não confia no processo, não tem confiança na vida. Isso faz com que, como eu estou no presente e, e a minha mente está no futuro, os pensamentos ficam acelerados, porque é muito pensamento correndo na cabeça o tempo todo. E não desliga esses pensamentos. Deita na cama, esses pensamentos continuam, né? E hoje eu entendo também que quando a gente deita para descansar, quando a gente deita para dormir, só quem dorme, quem descansa é o nosso corpo físico, a nossa consciência permanece. Se eu tenho uma vida muito agitada durante o dia, o meu sono também vai ser agitado. E se eu não tenho uma boa noite de sono, no outro dia eu estou ainda mais ansiosa. Então começa a virar um looping, vai virando uma bagunça cada vez maior. Então uma boa técnica para trabalhar com a ansiedade é a respiração. Trabalhar a respiração consciente. Fazer esse processo de que eu estou pensando assim, eu estou inspirando, eu estou expirando umas 10 vezes, sempre tentando trazer para o presente. Porque é no presente, quando a gente respira, respira no agora. Então, se eu respiro pensando que eu estou aqui, eu tiro o meu foco lá do futuro e eu venho para o presente. E aí, eu tenho que me preocupar só com as coisas que estão acontecendo agora e deixar que as coisas vão acontecendo um pouco a cada dia. Planejamento é importante, mas viver aqui planejando lá e não só estando lá no futuro. Então a ansiedade é uma das vencedoras aqui, né, do que eu venho atendendo. Aí, o que pode ter também por detrás da ansiedade? Um padrão, né? De repente, eu aprendi lá no meu sistema familiar, com meu pai ou com a minha mãe, de que eu tinha que estar sempre preocupado com todo mundo, pensando em todo mundo, sempre preocupado com o futuro. Vivi uma infância em que os adultos se preocupavam muito como que iam sustento, e isso tudo fica impregnado dentro da gente, né? Então, uma das técnicas é a respiração, e aí a gente vai ampliando, né? Olhando sistemicamente, se tem padrões, o que aconteceu lá atrás.
para se tem alguém que precisa ser incluído no sistema para poder viver no presente. A outra doença, digamos assim, que eu falo que é uma doença da alma, é a depressão, né? Então, assim como na ansiedade, a pessoa vive no futuro, na depressão se vive no passado. Não conseguiu lidar com aqueles sentimentos, com aquelas sensações, com o que aconteceu lá atrás, com as perdas, saudade, tristeza, né? As crenças de infância, os traumas e também a parte espiritual. A depressão é uma das doenças que precisa tratar a alma da pessoa. Porque às vezes eu estou num emprego que eu não gosto, eu estou num relacionamento que eu não estou mais aguentando, né? Mas eu preciso seguir aquele padrão para não decepcionar ninguém. Então, quando nós encontramos, e quando que a gente encontra a força de verdade para lutar pelas nossas coisas, independente se essas coisas vão agradar as pessoas que estão ao nosso redor ou não, a força para encontrar o caminho, para encontrar o propósito, para fazer aquilo que é leve, que traz alegria, eu só vou encontrar isso quando eu me conecto com a minha espiritualidade. E espiritualidade não tem a ver com religião, mas tem a ver com encontrar comigo mesma, com a minha força, com a minha energia pura, com o meu eu superior, né? Fazer aquele encontro comigo mesma. Só que para a gente chegar nesse momento, precisa passar por um processo. Não é a lâmpada mágica do Aladim que você clica e de repente tudo se resolveu. Tem muitas coisas que a gente precisa deixar para trás. Na jornada de autoconhecimento, na jornada de encontro com a espiritualidade, nós precisamos deixar muitas coisas para trás. Sentimentos que não nos servem mais, crenças que não nos servem mais, pessoas que não nos servem mais, né? Trabalhos que não nos servem mais, porque é a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, um guarda-roupa, né? Eu tenho meu guarda-roupa lá cheio de roupa e tem coisas que eu comprei há 10 anos atrás e eu penso assim, não, mas eu não vou tirar daqui porque de repente vai que eu uso, né? Ah, mas vai que eu emagreço, né? Ou emagreceu, vai que eu engordo e vou usar essa roupa. Então, e cada vez aquele guarda-roupa vai enchendo mais, de repente ele está numa pressão que pode explodir de uma hora para outra. Assim é com os nossos sentimentos. Assim é com as situações mal resolvidas do passado. Elas vão acumulando, você vai enchendo, você vai enchendo, você vai enchendo e chega uma hora que você pode explodir, né? E essa explosão pode ser até com uma questão física às vezes, né? Uma crise, mas também pode ser naquele momento que daí você cai mesmo, pensa assim, agora não tenho mais força para nada. Estou muito cheia, não tenho espaço para o novo, não vejo nenhuma perspectiva. Então, a dica que eu dou com relação à depressão, quem tem depressão, procurar buscar um caminho de ajuda espiritual. Um caminho, buscar fazer meditação. Meditação é um caminho espiritual, né? Porque você vai se conectar através da respiração também. Pode ser meditação guiada, mas também pode ser uma meditação em que você se coloca à disposição naquele momento ali. Eu vou tirar 10 minutos do meu dia hoje. Vou fechar os meus olhos, não precisa ficar lá, né, na posição. Não, não é isso. Quando a gente pensa em meditação, já vem isso. Mas o fato de você sentar, tirar o barulho externo, ficar apenas respirando e prestando atenção na sensação que o teu corpo te traz enquanto você respira, você já está meditando. E aí, o que acontece? O que vier de memórias enquanto você está respirando, as lembranças, eu lembrei de fulano, lembrei de ciclano, eu lembrei de uma situação difícil que eu vivi, pronto, eu já quero parar a meditação. Não. Aí que é o momento de você continuar, de você encarar, de você passar aquela linha, passar aquele obstáculo, perguntar o que eu preciso aprender com essa situação que eu vivenciei.
preciso perdoar alguém, né? Porque nós temos que entender que na nossa vida a responsabilidade é nossa. Não adianta dizer que foi o pai, que foi a mãe, que foi o ex-marido, que foi o filho, que foi o irmão. Não, a responsabilidade pela nossa vida é nossa. Então, às vezes a gente cai na tentação de querer pôr uma culpa em alguém, né? Porque, pelo menos um pouquinho, né, assim, para aliviar para mim. Mas ao mesmo tempo em que, quando eu dou o poder de dizer que o outro foi responsável pela minha vida, eu também estou dando o poder da minha vida nas mãos das outras pessoas. E aí se eles têm o poder, eles podem nos manipular. Então fica a dica. Vale muito a pena trazer a responsabilidade para nós, né? Outra questão também que eu atendo bastante é a questão profissional, né? Então, eu quero seguir para um caminho profissional e não sei, né? Quero fazer uma transição de carreira, não sei o que eu vou trabalhar. Às vezes, algumas pessoas trazem em mente já, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, mas eu tenho medo de largar o conhecido aqui, né? Para ir para uma outra área profissional. E eu faço uma técnica que eu acho bem importante, fechar os olhos. Você que está me assistindo agora pode fechar os teus olhos, experimente. Se imagine fazendo aquilo que você faz hoje. Imagine você daqui a 10 anos fazendo isso. Essa mesma profissão, essa mesma vida. Como que você se vê? Você está feliz nessa profissão? Se a resposta for positiva, continue. É o caminho. Mas se você fechar os teus olhos e se imaginar daqui a 10 anos e perceber que você não está tão feliz, faça já esse movimento. Comece a perguntar para você mesmo. Todos nós temos infinitas habilidades. Todos. Não é diferente para mim, para você, para ninguém. Todos temos as mesmas habilidades. Nós apenas precisamos dar espaço para que essas habilidades se manifestem. Então, quando você começa a conversar com você mesmo e pedir, né? Ou se você tem uma crença espiritual, você pode pedir, querido Deus, querido Espírito, querida energia, universo, me mostre o caminho, me mostre as minhas habilidades, me permita que eu conheça as minhas habilidades e possa trabalhar com elas e trazer leveza para a minha vida, alegria para a minha vida. E as possibilidades começam a aparecer, né? Então, quando a pessoa chega aqui já tem um norte mais ou menos, eu gosto disso, de uma coisa, mas eu estou fazendo outra, né? Eu gosto de lidar com carro, com lavação, né, Larissa? Mas eu hoje por tempo eu fiquei dando aula. Ok, foi o tempo necessário. Agora a gente pode fazer um movimento, né? Então nós podemos utilizar nesses movimentos a constelação sistêmica familiar. Podemos utilizar a respiração sistêmica consciente, que é semelhante à regressão, né? Porque você começa a acessar as memórias, aquilo que você quer enxergar o caminho, mas os teus olhos estão fechados. Quando você faz a regressão, quando você faz a respiração de renascimento, ou quando você faz a constelação, é como se você tirasse aquela venda dos olhos. Porque geralmente durante a sessão vem emoção, né? Vem um choro. De repente, o próprio movimento dos bonecos se movimentando na água vai fazendo aquela ligação interna. Nossa, então é assim. Eu não sabia que era assim, eu não tinha consciência de que era assim, né? Então, são técnicas muito valiosas para ajudar nesse movimento. E quando eu não sei ainda o que fazer, também é muito importante fazer essa limpeza para abrir espaço para que esse novo se manifeste na tua vida. Então, existem vários caminhos. Os florais também, né, são caminhos
Reiki é caminho, tudo que a gente busca nesse caminho energético de limpar, de se sintonizar, porque nós temos 7 principais chakras no nosso corpo. O que que são esses chakras? Eles são os centros de força do nosso corpo. Então, aqui no topo da cabeça, nós temos o chakra coronário. O chakra coronário é responsável por toda a nossa ligação espiritual, né? Como eu já falei, independente de crença, mas aonde eu estou ligada energeticamente. Depois eu tenho o chakra frontal, que é justamente a minha visão de mundo. Se eu estou com a minha visão muito limitada, se o meu chakra está limitado, está bloqueado, eu não consigo enxergar o caminho. Então as coisas estão ali se mostrando e aí você olha e diz, nossa, tá tudo igual, não tem nada novo para mim. Mas de repente, se você der uma limpadinha aqui nesse chakra, as coisas vão ficar muito mais claras. Depois eu tenho o chakra laríngeo, que é esse que está se manifestando agora enquanto eu estou falando com vocês. O chakra laríngeo, ele é responsável pela comunicação. Ele é responsável por toda a região da garganta, né? Eu venho tendo infecção de garganta com frequência, eu estou tendo muita tosse, eu guardei muita coisa aqui dentro de mim e eu estou tentando expelir isso. Então, quando o chakra laríngeo está bloqueado, nós temos dificuldade na comunicação, na criatividade, né? Em expressar, colocar para fora aquilo que eu sinto de verdade no meu coração. Depois eu tenho o chakra cardíaco, né, que é responsável pelas emoções. E é no chakra cardíaco que está o nosso magnetismo pessoal. Então, a gente fala assim, às vezes, a pessoa é magnética, ela passa, ela atrai muitas pessoas, porque ela está vivendo no caminho do coração. Quando eu atraio muitas pessoas para o meu caminho, eu escolhi uma profissão, eu escolhi um projeto e as pessoas que precisam me ajudar nesse projeto, eu não conheço, mas de repente uma aparece aqui, outra aparece ali, outra aparece lá, é porque eu estou conectada no caminho do coração, eu estou magnética, eu estou atraindo as pessoas que vão vir para fazer com que esse projeto aconteça. Geralmente porque esse projeto está de acordo com o meu propósito. Então, quando está de acordo com o meu propósito, todos os campos se abrem. Só que para poder enxergar isso aqui, primeiro precisa ser limpadas as emoções, o luto que a gente carrega, a rejeição, o abandono, a tristeza. Isso tudo precisa ser limpo. Tem que limpar. Se não limpar, você não vai conseguir enxergar aquele cristal lindo lá, né? Tem a glândula timo que está aqui no coração, que se eu não limpo os meus sentimentos, eu não vou conseguir deixar que ela expanda. Então, ela vai ficar lá, murchinha. Depois eu tenho o chakra do plexo solar, que é responsável por toda a digestão do alimento, mas também daquelas coisas que eu fiquei remoendo lá dentro de mim, que eu não aceitei, que eu não entendi, né? E também em nós é o nosso ego, né? Entender que de repente cada pessoa dá o que tem. Então, às vezes, a pessoa vem, te xinga, e você, na hora parece assim que até doeu a boca do estômago, a gente fala assim, né? Por quê? Porque mexeu ali em você. Mas a partir do momento que você vai fazendo esse processo de autoconhecimento e vai entendendo que o outro dá o que ele tem, você simplesmente não aceita, né? Você não precisa aceitar o que o outro quer te dar. Quando não for algo legal, é como um presente. Se você gosta do presente, você aceita. E se você não gosta, você pode deixar com a pessoa que quis te entregar, continua sendo dela, né? Então, é muito importante trabalhar a raiva, fica armazenada também nesse chakra, né? Os nossos medos, os medos mais profundos. Depois, nós temos mais ou menos 2 dedos acima do umbigo, né? O chakra umbilical, que é responsável também por toda a parte do prazer, né? O nosso prazer pela vida, a alegria, a disponibilidade.
E quando esse chakra está bloqueado, nós ficamos retraídos, recolhidos, apagados, né? Sem energia, sem vida, cansados, desanimados, sem vontade de fazer planos novos. Não, eu vou empurrando com a barriga, assim como tá bom, vai indo, né? Só que isso não é vida. Isso não é vida. A gente sente quando tá num projeto novo aquela energia, aquela força, né? Que eu tô. E a vida devolve pra gente aquilo que a gente dá pra vida. Se eu dou empurrando com a barriga, a vida também vai trazer para mim empurrando com a barriga, né? Depois, então, eu tenho o chakra raiz, mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo, que então, aqui é a nossa conexão energética universal. E no chakra raiz é a nossa conexão, que não deixa de ser uma comunicação com a Terra. E a Terra é a matéria, né? Então, a Terra é responsável também pela nossa questão financeira. E quando eu tenho nesse chakra armazenado o sentimento de culpa, fico me condenando, fico, mas eu fiz isso, eu não mereço. Bloqueia esse chakra. Culpa, medo, né? Eu tô lá no primitivo ainda, eu quero só ganhar dinheiro, só ter, mas eu esqueço do ser. O que faz com que a gente tenha é desenvolver o ser. Porque a questão material é uma questão de expansão de consciência, é uma questão de desenvolvimento pessoal. E quando eu não tenho esse desenvolvimento pessoal, né, a minha vida material também acaba ficando sucumbida. Também não vem ideias novas, não vem projetos novos para que a gente possa trabalhar. O que eu quero dizer com tudo isso, explicando um pouquinho de cada chakra? Imagine um rio, né? E nós somos como um rio. E esses chakras são caminhos por onde a água vai escorrendo durante o percurso desse rio. Se algum deles estiver bloqueado, vai interromper o fluxo do rio inteiro. E aí nós dizemos assim, a minha vida não vai para frente, eu estou estagnada, né? Por quê? Com certeza, em algum ponto da tua energia, algum dos teus chakras, se não todos, estarão bloqueados. Porque primeiro, de repente, bloqueia um, né? Aqui, por exemplo, bloqueou o chakra coronário. Pronto, já cancelou todo o restante da conexão espiritual, a conexão, né, com as ideias, com a energia universal. Já daqui para frente, como se eu tivesse só lá na Terra, quando tá, né, desconectada desse jeito. Ou então eu tô só lá em cima e não, tô só pensando no espiritual, no espiritual, no espiritual, mas Deus tem que me dar, Deus me dá, mas e a minha parte de fazer, de ir lá, de gravar esse vídeo, como eu estou gravando aqui hoje para vocês, né? De ir para o trabalho, de fazer um curso, de me aperfeiçoar. Isso é a terra, isso é a matéria, isso é a parte que eu tenho que fazer. Então eu preciso estar conectada em cima e embaixo, né? Assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. E o meio também precisa ser equilibrado. Quando nós temos alguma doença, seja ela qual for, ansiedade, depressão, uma questão, digamos assim, coração, fígado, pulmão, enfim, qualquer problema que assole a nossa vida, o fundo emocional está aonde eu expliquei agora. Esses caminhos estão interrompidos. E aí essa ligação, esse caminho pode ser um trauma que você vivenciou, esse caminho pode ser uma questão espiritual, esse caminho. A gente só vai saber quando cada pessoa é diferente. Então eu não posso chegar aqui e dizer assim, eu vou passar uma receita, né? E essa receita serve para todas as pessoas que eu estou atendendo aqui. Então, se a pessoa tem depressão, essa aqui é a receita para quem tem depressão, né? Essa aqui é a receita para quem tem ansiedade. Não funciona dessa forma. Existe a parte mais genérica, mas também existe a parte que
cada indivíduo, como o nome já diz, é um, né? Então, o processo terapêutico, esse acompanhamento terapêutico através de várias técnicas, possibilita que eu possa ajudar você, ajudar porque eu não vou resolver, né? É sempre duas vias, a minha parte e a parte de quem eu estou atendendo, né? Então, eu vou poder orientar, auxiliar dentro desse processo e descobrir o que para aquela pessoa especificamente precisa ser tratado, precisa ser incluído, precisa ser alterado, né? Reconhecido para que possa desbloquear esse fluxo dentro de cada pessoa. Então, tem também a parte dos florais, que os florais são, de certa forma, mais genérico, né? Porque eles vão. Quando você ingere um floral, ele vai começar a trabalhar nesses caminhos, nesses chakras, né? Para fazer o desbloqueio deles. Então, às vezes, é, é aquele pontapé inicial que você precisa. É um pontapé, né? Então, tanto ele pode servir como um pontapé para quem está iniciando dentro desse processo, para começar a trazer, opa, começou a gerar um incômodo lá dentro. Alguma coisa eu tenho que mudar, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, né? Mas também ele pode servir como um auxiliar quando a pessoa já está no processo terapêutico, então o floral pode potencializar o efeito desse tratamento, né? Então, existem esses dois caminhos. Outra questão também que eu trabalho bastante, que eu falei do profissional, e essa questão está muito ligada, é o financeiro propriamente dito, né? Então, claro que existem questões, por exemplo, que a pessoa precisa se situar dentro do profissional dela para que esse dinheiro possa vir, né? Mas também tem outros casos que a pessoa está situada lá, mas tem bloqueios. Ah, eu tenho de repente, sei lá, um consórcio aqui, eu tenho uma herança familiar para receber, eu tenho de repente, né, uma premiação, eu tenho situações que parece que está sempre emperrando, tá no caminho, mas não tem o reconhecimento dentro daquela profissão, poderia crescer ainda mais ali e parece que chega até um certo ponto e bloqueia, né? Isso tudo do financeiro é importante sistemicamente a gente olhar para os padrões da onde a gente veio, porque existe dentro do sistema familiar, né, uma das leis que Bert Hellinger fala é a da hierarquia, do maior para o menor, né? Então, os nossos pais, os nossos ancestrais são maiores do que nós. Se eles tiveram uma vida difícil financeira, muitas das vezes nós estamos honrando eles lá nessa dificuldade. Porque entramos numa outra lei, que é a lei do pertencimento. Eu preciso pertencer nessa família. Que a pessoa sente que ela precisa pertencer em algum lugar. A família é o primeiro lugar que ela quer pertencer. Então, às vezes, para pertencer ali, eu preciso seguir esse padrão aqui. E aqui eu falo do financeiro, mas não se trata só disso. Trata também da questão das doenças, trata também da questão profissional, né? Eu quero dos relacionamentos também, eu quero crescer, eu quero expandir, mas eu chego até aqui, parece que tudo desanda. Na constelação, você vai e pergunta assim, tá, como é que foi a vida financeira do teu avô? Ah, o meu avô faliu. Nossa, ele tinha tanto patrimônio e de repente ele perdeu tudo. Ah, mas também gastou com mulherada, isso, aquilo. Aí o que que acontece? A gente já percebe ali, né, o julgamento, mesmo inconsciente, tipo, o culpado foi ele. E lembra que eu falo antes que ninguém tem culpa, que é a questão de assumir a responsabilidade pela nossa vida? Então, ali dentro da constelação é feito todo um processo de incluir. Obrigada, meu avô, por você ter, de certa forma, você trouxe a minha vida. Você contribuiu, você fez o que você pôde dentro das suas possibilidades, né? Então, aí a gente pede autorização agora, me autorize, me abençoe
para que eu possa fazer um pouquinho diferente. E não para ser maior e nem melhor, mas para fazer a minha vida daqui para frente, para fazer a minha caminhada daqui para frente com você no meu coração. Desaparece o julgamento. Percebe como essa fala traz uma leveza? Sim, nós temos muitas questões com os nossos antepassados, assim como nós temos questões grandiosas, feitos que eles fizeram, né? Mas o maior de tudo é a nossa vida. O maior de tudo é a oportunidade de estar na vida e construir a minha história daqui para frente. E o que eu vou fazer com a minha história daqui para frente? Eu vou ficar contando o passado ou eu vou escrever daqui para frente a minha história? Quando eu decido escrever a minha história, o caminho financeiro também começa a fluir. Porque eu estou escrevendo a minha história. Eu não estou querendo contar a história de outros. Eu estou aceitando tudo que eu precisei vivenciar até aqui, para daqui para frente abrir um caminho novo, né? E construir e contar a minha história e honrar sim os meus ancestrais. No sucesso, na prosperidade, que não tem a ver só com dinheiro, né? Mas tem a ver com qualidade de vida. E outra situação que também eu vivencio bastante aqui, né? Hoje é uma questão que está bem alta, é a questão do câncer, né? Quando esse câncer, muitas vezes, algumas pessoas que eu já tratei ligado ao feminino, quando a gente fala ligado ao feminino, se for no seio, é ligado ao feminino. Útero, ovários, né? Trompas, que são coisas que só as mulheres têm, os homens não têm, né? Então, geralmente essas questões estão ligadas ao nosso sagrado feminino ferido. O que que isso pode representar? Pode representar que, de repente, as nossas ancestrais tiveram esses problemas, não com esse nome, né? Mas com os desconfortos que na época elas relatavam. E de repente não tiveram, às vezes, um tratamento digno, porque não tinha naquele momento recursos, né? Os recursos eram muito mais limitados do que hoje. Hoje existe muito mais tecnologia, para verificar através de exames e tratamentos que na época não tinha. Então, pode estar ligado a um ancestral que, de certa forma, sentiu que não teve o auxílio que precisava ter. Quando existem abortos dentro do sistema familiar, tanto espontâneos quanto provocados, que precisam ser olhados e incluídos, né? Como eu falei anteriormente, cada questão é uma questão, né? Cada pessoa é uma pessoa. Mas de forma geral, geralmente estão ligadas a essas questões com as mulheres do nosso sistema familiar. Um caso bem interessante que eu atendi há um tempo atrás, uma moça chegou aqui, eu fui fazer uma sessão de reiki para ela. E quando eu toquei na parte do abdômen dela, eu comecei a visualizar, né, na minha mente, na minha tela mental, começou a aparecer como se desprendessem fiozinhos, folhinhas e fosse se soltando ali dentro. E eu entendi durante aquela sessão de reiki que ela estava passando por alguma dificuldade, né? Que eu via como se eu visualizasse ali dentro dela e eu percebia bastante sangue, assim, claro, a gente tem muito sangue dentro, mas era um sangue que parecia que estava doente, né? Assim, que precisava ser olhado. Quando eu terminei a sessão de reiki, eu perguntei para ela, né, como que se ela estava sentindo algum desconforto, ela falou que até então não. E eu orientei ela a, de repente, buscar, né, procurar um médico. E uma semana depois ela me mandou mensagem, né, bastante emocionada, que ela tinha procurado o médico e fez um ultrassom e ela estava com endometriose, que era justamente o que eu percebi, que era aqueles folículozinhos, né, que a endometriose vai tomando conta da parede do útero, né, vai grudando. E
ela não era nada grave, né? Mais algumas questõezinhas ali que ela precisava tratar também. E depois disso, eu falei, orientei ela e falei dessa parte, né? A gente já tinha feito constelação, da parte que tinha aparecido na constelação sistêmica com as mulheres, né, do sistema. E aí demorou mais um pouco, mais um mês, mais ou menos, ela veio me contar uma história que ela descobriu, que era inclusive da família do marido, né? Onde uma mulher tinha sido assassinada de forma brutal, né? Pelo marido. E ela perguntou se poderia interferir, porque não era pelo lado dela, era pelo lado do marido. Era um bisavô, né? E aí eu falei que sim, a partir do momento que você entra para esse sistema, você está fazendo parte desse sistema agora, né? E foi um processo de cura muito bonito, porque não foi mais pelo julgamento. Precisou acontecer tudo aquilo lá atrás para que o marido dela chegasse aqui, para que ela tivesse hoje os filhos com ele, né? E eles tivessem construído essa família. Então, a liberação disso tudo faz com que as memórias de dor, elas desmancham, né? Então, depende de quanto a gente está disposto a olhar para tudo isso, porque quando a gente encara, dói, dói. Com certeza dói. Só que depois vem um alívio tão grande que compensa, que vale a pena. E quando a gente está caminhando e sentindo que você está firme naquele caminho, que é aquilo, que você não tem mais dúvida, né? As coisas vão ficando muito mais leves e muito mais claras. Então, por esse momento, né, isso que eu queria trazer um pouquinho dessas experiências em consultório. Quem me procura para fazer terapia sabe que eu brinco assim, não sei como que é, né? Mas com as outras pessoas, mas comigo acontece um processo um pouco diferenciado. Eu tenho um campo muito aberto para tudo isso, então às vezes eu começo a conversar com a pessoa, seja em qualquer uma das técnicas, reiki, constelação, respiração de renascimento, ou numa conversa só uma conversa com um amigo, encontro na rua. Eu começo a conversar com a pessoa e quando ela começa a me falar das questões que ela está passando, é como se abrisse aqui uma telinha do meu lado e eu acesso esse campo da pessoa com muita facilidade, né? Eu sou muito grata, é uma bênção. Claro que é um potencial que eu fui desenvolvendo, porque quando iniciei lá no Reiki e o fato de fazer Reiki, de trabalhar com os olhos fechados, fazer imposição de mãos, fez com que eu concentrasse bastante naquilo que eu estava fazendo para dentro de mim. Isso foi expandindo, né, a minha consciência e eu fui acreditando naquelas coisas que foram sendo mostradas para mim. E como eu fui acreditando, tudo aquilo que a gente acredita vai ampliando. Foi ampliando, né? Foi desenvolvendo cada vez mais essa habilidade, talvez de telepatia, né? Uma facilidade maior de fazer a leitura do campo. É, quem, quem me conhece sabe que eu tenho um lado da paranormalidade que é muito forte, né? Que as informações vêm para mim em sonho ou dessa forma aqui que eu acesso com muita facilidade o campo. Quem ainda não me conhece tem a oportunidade de vir me conhecer, de fazer uma terapia, de entender como é esse processo. E é muito gostoso esse processo que eu tenho com os meus clientes, porque são momentos muito alegres, né? Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande, chega aqui, né? Tá triste, chora, tem toda essa parte do acolhimento. Mas depois que passa aquilo tudo, a gente ri de tudo aquilo, a gente vai observando esse processo, né? Essa, essa evolução que vai tendo dentro do tratamento. E é tão gostoso compartilhar, fazer parte das conquistas que a pessoa vai tendo a partir dali, né? Aí tá lá, manda para mim, ó, recebi tal, uma premiação aqui, ó, fui fazer um exame, minha saúde melhorou bastante. Ah, tive uma oportunidade profissional diferente. Ah, encontrei uma pessoa muito legal no relacionamento. Poder participar desse processo de cada pessoa que passa por aqui é uma alegria muito grande para mim.
E, né, a gente tem, assim, uma relação profissional, sim, mas uma relação que vai virando uma partilha mesmo, né? Uma coisa assim, eu tô com você, você tá comigo ali no processo, tô comprometida no processo de desenvolvimento, do crescimento daquela pessoa que chega até aqui. E, então, era isso que eu gostaria de compartilhar e também agradecer, né, imensamente por todas as pessoas que já passaram por aqui e que proporcionaram. Eu não poderia estar falando nada do que eu estou falando hoje se eu não tivesse vivenciado todas essas experiências com cada pessoa que passou por aqui. Vem fase nova, vem coisas novas daqui para frente e com certeza a minha gratidão, né, para todos os meus mestres, aos meus clientes, aos meus amigos, à minha família, todos. Sempre o sentimento é de gratidão. Então eu agradeço a você que está me assistindo, porque você disponibilizou do teu tempo para escutar as minhas palavras. E o tempo é é a maior preciosidade, é o maior presente que a gente pode oferecer para alguém. Muita gratidão.